E aí, galera do sétimo ano, o professor Jairo chegando para mais uma aula de literatura. Lembrando a você que está aí assistindo a nossa aula, que ainda não tem o nosso livro, que é A Mala de Hannah, que é uma história real da autora Karen Levin. Você pode estar pedindo seus pais para procurar a secretaria da escola para adquirir o seu material. Você que já está com o seu livro em mãos, preste atenção, porque hoje nós vamos trazer informações importantes sobre essa obra e alguns pontos acerca da visão da autora sobre esse livro e também falar um pouco sobre a importância da literatura. É interessante lembrar que não é somente o ato de ler o livro, é mais ainda do que isso. É interessante ler a obra e também adquirir conhecimento. Então, a autora vai nos proporcionar, além da leitura, conhecer um pouco sobre história, conhecer um pouco sobre as tradições judaicas e também conhecer um pouco sobre pessoas que fizeram parte desse processo. Então, nós vamos trazer essas informações, espero que você possa aprender um pouco mais e, claro, você pode ir pausando o vídeo para que você possa compreender ou até mesmo para que você possa escrever alguma coisa que eu esteja falando. Então, vamos à nossa aula de hoje. Bem, a mala de Hannah e ali trazendo para vocês a imagem dela e também a gente procura colocar para vocês algumas imagens que vocês possam compreender. Ali Hannah e George, que deram força um ao outro quando as restrições nazistas aumentaram, Então vamos lá. Bem, capa do livro, como em todo livro, eu sempre estou trazendo para vocês, para que vocês possam perceber a importância dessa obra para o mundo, tá? Então aqui algumas fotos para que você possamos começar essa discussão. Bom, então eu vou começar com alguns pontos importantes da obra, tá? Para que você possamos falarmos sobre esse assunto, tá? Uma obra que apresenta a luta, drama e morte dos judeus. Uma obra que tem como finalidade ser a voz dos judeus diante de toda a atrocidade cometida, O livro apresenta diversos personagens que vivenciam um terror opressor diante dos seus olhos. A obra tem como propósito apresentar às nações o desejo de morte em que Hitler tinha para com judeus, negros e ciganos. Pontos importantes na obra. O livro amplia o diálogo sobre a paz, regimes totalitários, desejos de fuga. Hannah e sua família sofreram por ser judeus. Adolf Hitler lidera todos os espaços possíveis na luta contra o extermínio dos judeus. Bem, então agora falando um pouco sobre literatura, Já que nós estamos trabalhando uma obra que ela é baseada em fatos reais, mas nós estamos também dentro da nossa disciplina de literatura. Então, literatura, como manifestação artística, tem por finalidade recriar, olha aqui, a realidade a partir da visão de um determinado autor. Esse autor pode ser considerado artista, com base em seus sentimentos, seus pontos de vista e suas técnicas narrativas. Então você consegue compreender que essa obra literária ela vai estar aí sendo apresentada baseada no que é o ponto de vista do autor, que é justamente ali os seus sentimentos, tá? E as suas técnicas em que ele cria e reproduz para que você possamos conhecer um pouco mais sobre esse assunto. Vamos lá, mais informações. Então, qual a função da literatura nessa obra? Tá? Desenvolver o conhecimento sobre o sofrimento dos judeus. Como assim, professor? Desenvolver o conhecimento sobre o sofrimento dos judeus. Ou seja, quando você começa a ler um livro, A Mala de Hannah, que é uma história real, você começa a conhecer um pouco sobre toda a dificuldade do sofrimento em que os judeus passaram durante um período. E isso, de fato, faz com que eu e você possamos estar trazendo ou projetando aí como seria isso sem dor, sem o sofrimento, como eles estariam. Então, o próximo assunto vai dizer o seguinte: desenvolver o conhecimento histórico, cultural, ampliar a discussão sobre o tema que é o que? Holocausto, desenvolver a pesquisa e a história, criar uma relação de apoio entre a leitura
e a história. Então você tem aí alguns pontos que trazem assim destaque, né? Então qual é a função da literatura nessa obra? A função da literatura percebam que é ampliar, que é desenvolver, tá? Desenvolver, criar. Então você vai perceber que a função da literatura é bem ampla, né? E principalmente dentro desse contexto que é um contexto histórico, né? Para a humanidade, que é o sofrimento de fato, o sofrimento real em que os judeus passaram ali. Bom, sobre os personagens eles são únicos, com suas diferenças sociais, personagens que apresentam suas lutas e dilemas. Os personagens eram livres e viviam sua história com alegria e união. Então, durante todo esse processo, você vai compreender que existem vários personagens e cada personagem com uma história específica, né? Cada personagem traz ali os seus dilemas, até que em um certo momento você passa a perceber que todos os personagens deixam de viver a sua história, a sua alegria, a sua união familiar e eles passam a viver um único ponto, que é justamente o desejo ali pela liberdade, o desejo de ter sua família e de estar livre. Então é o único desejo em que você consegue perceber ali nas pessoas que estão não só nesse livro, tá? A Mala de Hannah, mas num contexto histórico em relação aos judeus, aos negros e, claro, também aos ciganos, tá? Bom, a literatura é a arte da palavra. Podemos dizer que a literatura, assim como a língua que ela utiliza, é um instrumento de comunicação e de interação social. Ela cumpre o papel de transmitir os conhecimentos e a cultura de uma comunidade. Então, como nós estamos falando sobre a literatura, aqui é importante frisar os seguintes pontos. Como nós já sabemos que ela é a arte da palavra, então é através dela, dessa arte, que nós vamos trazer emoção, um sentimento de alegria através das palavras. É o que nós estamos sentindo ao lermos esse livro, né? Sentimentos que vão aflorando, né? A cada capítulo em que você vai lendo sobre a Mala de Hannah. Podemos dizer que a literatura, assim como a língua que ela utiliza, é um instrumento de comunicação. Então eu sei que a língua, tá aqui, ela é um instrumento de comunicação, tá? E de interação social. Então, os povos estão interagindo, cada um com sua cultura, respeitando o seu espaço, mas há uma interação. Ela cumpre o papel de transmitir, olha aqui, transmitir o quê? Os conhecimentos e a cultura de uma comunidade. Então, nós estamos conhecendo um pouco da cultura judaica, nós estamos conhecendo um pouco da cultura pelo mundo, tá? Através dessa arte, que é a arte das palavras, né? Que é a literatura. Então, você pode estar perguntando, professor, por que nós estamos estudando, junto com o livro A Mala de Hannah, nós estamos falando sempre em nossos encontros sobre literatura? Para que não fique somente a ideia que as aulas de literatura só é para ler um livro. Não, vai mais além do que ler um livro. Além de ler um livro, nós também temos aí a relação com a interpretação textual, ou seja, entendermos também o que esse livro está falando e, claro, conhecermos um pouco sobre a literatura, que é a arte das palavras, que é justamente a interação social e a comunicação que existe através desse texto, né? É o que une os povos, é justamente essa interação social. E que união de povos é essa, professor? É através do livro. Então, eu tenho um livro em mãos que não foi escrito por brasileiros, mas que eu trago para o Brasil e que eu consigo levar esse livro a outras pessoas, e assim nós estamos fazendo um processo de interação social, né, através da obra. Ele pode se dar através do diálogo e também pode se dar através dessa interação entre texto. A literatura, ela pode apresentar, ela se desenvolve através de uma obra moderna e cheia de enigmas voltados à cultura e história dos países. A literatura é desenvolvida com palavras, por ser uma arte social e cheia de cultura literária, desenvolve técnicas, ideias, métodos através da arte das palavras. Bem, sobre a autora Karen Levine leva conhecimento, cultura e história de um povo que vivenciou o caos e dor. Karen desenvolve pesquisa
e relacionamento com a cultura judaica e a história de dor e sofrimento desse povo. Levine descreve sua obra, ali, né, o que ela consegue produzir, ela vai trazer ali depoimentos e também pesquisa. Karen Levine busca apresentar uma produção em que os leitores possam assimilar de forma clara todo o processo de dor e exclusão dos judeus. Ela amplia a discussão sobre a mala de Hannah e toda a sua história. E aqui eu deixo uma pergunta para vocês. O que os judeus fizeram para vivenciar essa tormenta? Então, qual foi ali de fato o processo, né? O porquê que eles passaram por aquele processo? Então, Levine explora em sua obra o conhecimento, a cultura, relação familiar, relação entre povos, a exploração nazista, liberdade e o desejo de vida. Então, são alguns pontos que você percebe nos capítulos, né? O conhecimento, a cultura, relação familiar, relação entre povos, a exploração nazista, liberdade, que é o que nós poderíamos colocar em grande destaque, e também, junto, o desejo à vida, né? São temas que você percebe que está inserido ali entre as linhas ou na fala dos personagens. Ela também, a autora, tornou-se uma pesquisadora sobre cada detalhe acerca de Hannah. Então ela vai lá, explora, né, esse processo dessa personagem que é real. Aqui algumas imagens, tá? Do exército. Você consegue perceber. Hitler diante da multidão do exército. Hitler sendo adorado por algumas pessoas. Você pergunta, existia, professor, ainda pessoas que estavam, sim. Os nazistas tinham veneração, desejo ali de seguir ele, né? Novamente a foto de Hannah, para você lembrar. Aqui uma imagem de uma peça teatral. Perceba um detalhe na roupa da estrela de Davi, que eles carregam, né, que eles carregavam também na época, que era a forma de identificar quem era judeu, para que estivessem ali sendo acompanhado, né, pelos nazistas. E esse processo era um processo importante para eles, né, para os nazistas, para identificar quem de fato eram aqueles judeus, né, e tentar levar ele para os lugares terríveis, como era o espaço do Holocausto. Então esse livro, ele é carregado de informações importantes, ou seja, ele traz ali a essência de pessoas, ou seja, ele também traz dor, sofrimento e angústia. É muito interessante que eu e você e que outras pessoas possam conhecer sobre esse livro. Então, ao final da leitura desse livro, o que eu mais peço para você é que você possa compartilhar essa obra com outras pessoas e explicar tudo aquilo que nós estamos vivenciando e conhecendo sobre toda a dor, sofrimento que os judeus passaram durante um bom tempo ali na Segunda Guerra Mundial nas mãos de Hitler, né, do regime totalitário, diante de uma opressão, esperando um momento certo para a liberdade. Então a Mala de Hannah é um clássico, é um livro baseado em uma história real e que esse livro precisa ser propagado aos 4 cantos da terra. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo encontro.